Olá, hoje no Papo de Engenharia, estamos aqui com Henrique de Aragão. Ele é o presidente da Associação Brasileira de Consultores de Engenharia, né? Ele vai falar um pouco sobre o papel da associação. Ele é engenheiro mecânico Não, de também formação, estudou mais, né? Nós estudou estudamos, né? mais. Marcão também é engenheiro mecânico. Nós Eu estudamos aqui também sou mais, engenheiro um pouquinho. mecânico. É brincadeira, só o pessoal fica Não, chateado. a gente brinca aqui, É. mas é, muito obrigado pela vinda aqui. Obrigado, né? Foi uma indicação Foi a do nosso indicação Luiz do nosso, Pupi. do nosso catedrático Luiz, acadêmico e catedrático, Luiz Pup de Miranda, Muito que amigo. me indicou o Henrique. O Henrique é uma pessoa que vai te dar uma entrevista fabulosa. E nós, nessa área de empreendedorismo, o Henrique deve ser uma pessoa que deve ter Ah, eu uma quero experiência escutar muito porque eu também grande. sou consultor É, e eu acho que vale a pena a gente trazer, fortalecer essa tela. a associação Queria também, que é o agradecer o nosso Henrique de propósito. prontamente aceitou o convite. E aí, falar o nosso Aí o Marcão vai patrocinador. Só falar um desculpa, pouco o Henrique, você vai dos participar aqui apoiadores. do merchandise aqui da gente. Patrocinador Acontec Engenharia, consultoria em elevadores, é do meu amigo Barata, né? Isso aqui é um merchandise assim, direcionado. Esse é o Papo de Engenharia, que é o Podcast. nosso podcast. Nós já estamos, vai ser um de 50. Tem um ponto patrocinador que é a BRAIP, Associação Brasileira de Organismos de Inspeção Acreditados, que são as empresas que fazem inspeção predial de gás, do meu amigo Jorge Omar, comercial e residencial, e o IBEC, que é o Instituto Brasileiro de Engenharia de Custo, que é do nosso amigo Paulo Dias, que faz um trabalho brilhante na área de engenharia de custo. E quem quiser, sabe que o rapaz de Volta Redonda me ligou querendo fazer um curso lá na engenharia de custo. É só falar com o Maneira. Bruno, Fala com o Bruno, liga para lá, fala com o Bruno. O Bruno que assistiu o Papo de faz Engenharia. Bruno faz Um desconto um bom. desconto bom. Agora nós estamos aqui com o Henrique. Henrique, O engenheiro Henrique. de Aragão. Aqui, de Aragão. Eu vou falar Começa. só Henrique. Só Henrique. Fala um pouquinho, né? Por que o Henrique lá atrás optou pela carreira de engenharia? No caso teu, mecânica. É. A decisão por mecânica foi durante o curso, não foi prévio, mas de qualquer maneira, Mas na sua origem, você veio de quê? Estudou e aí. Família engenheira, Família, alguém? não. Meu pai era um apaixonado por engenharia, não fez engenharia, mas eu, digamos, naquela época, duas coisas, né? Primeiro que não tinha tantas alternativas de faculdades como tem hoje em dia. Era Então, engenharia, basicamente, engenharia, direito, medicina, administração. algo assim. A economia já era vista assim meio de lado. Tanto é que os principais cargos públicos na área da economia eram preenchidos por engenheiros formados. Então, naquela época eu escolhi e tinha uma escola de prestígio, que era a Nacional de Engenharia da época, da Universidade do Brasil, que hoje em dia é o UFRJ, né? Naquela época já era a maior do Brasil e continua. Não, e é a pioneira, né? Porque a história da engenharia, das faculdades de engenharia no mundo, elas praticamente começam junto com com a primeira revolução industrial, no século XVIII, princípios de 1700. Então, a escola de Chaussée, Chemin, francesa e tal, em torno de 1740, foi a primeira escola especificamente, porque as antigas universidades do tempo medieval, nos séculos IX, X, que tinham árabes e tudo mais, eram muito mais no campo do humanismo. Era filosofia, era direito, eram teologia, eram essas cadeiras. E, efetivamente, a primeira, que é entendida como tal, é essa francesa, e em 1740, e por volta de 1790, em Portugal se funda a Real Academia de Edificações, Fortificações, etc. Tal, Porque que era deriva de quase que militar, né? Essa coisa de vem. natureza militar. E, surpreendentemente, apesar de sermos colônia, 2 anos depois resolvem fundar, no Rio de Janeiro, a Real Academia de
que é originária de onde vem a Nacional de Engenharia, depois e o Instituto Militar de Engenharia, que são spin-offs da antiga universidade. E que, curiosamente, obviamente, em Portugal, houve uma reação muito grande de que preparar a colônia, né, educar a colônia, mas, por sorte, se conseguiu constituir a universidade que está a origem ali. Então, tinha muito prestígio. Eu, quando estava tendo que decidir no vestibular para onde fazer, como eu comentei, eram poucas as opções, né? opções não era muito, direito não fazia minha cabeça, medicina não tinha ninguém, normalmente medicina é muito... Vem de médico, vem pai, o avô, veio o bisavô, avô, pai, e o neto, e o bisneto, vai todo mundo para medicina. Consegue convencer, né? Engenharia não. Engenharia é mais difícil. E também tinha o seguinte, quer dizer, eu vivi uma época em que, sob esse ponto de vista, era muito interessante. Eu estava começando a implantar a indústria automobilística no Brasil, né? O Juscelino trouxe a indústria automobilística para o Brasil, e havia uma expectativa, quer dizer, muito grande que a engenharia era importante. Era importante. E tanto é que, nessa época, estavam inaugurando o campus de do Fundão, e a minha turma e a do Luiz Felipe Popo de Miranda é a primeira turma do Fundão. Ah, mas você não é do Largo São Francisco, você já era um Fundão direto. Tivemos algumas aulas no Largo São Francisco, no Instituto de Eletricidade, ali junto à Praça da República e tal, mas basicamente... Vocês foram para o Fundão. Com aquela dificuldade incrível de acessar lá. Hein? Mas nada pior do que está hoje, porque abandonaram as instalações, pouco se investe nisso, é um absurdo. É verdade. Não adianta... Mas aí você se formou em 66? Formei junto em 66, com o PUC? Exatamente. Minha turma é de 66. Junto com a lei do CREA, que foi de 66. Também, a lei 5.194, que está querendo mudar agora. Mas me diga uma coisa, Henrique, quando você forma, você vai fazer o quê logo no início? Você formou... Curiosamente, para mim, teve um derivativo. Né? Quer dizer, apesar de estar me formando em fabricação mecânica, tudo isso, mas tem uma grande virtude na formação da engenharia. Né? A formação da engenharia te dá muito conhecimento de física, ampla, né? de economia, e como administrar essa combinação de aspectos físicos de forma econômica, né? Então, eu tinha essa formação e por acaso eu estava estagiando, uma coisa que não sei se alguém ainda se lembra disso. Eu me existia, era o estado da Guanabara. O estado da Guanabara. Tinha acabado de ser transferido a capital para Brasília e com a transição para Brasília, o Rio ficou meio... Mas então criaram uma empresa chamada Companhia Progresso do Estado da Guanabara, uma espécie de BNDES estadual do Estado da Guanabara, que era a cidade do Rio de Janeiro exclusivamente, não tinha, o Estado do Rio não fazia parte. Né? Então eu era estagiário lá. Aquela história de... Era onde essa empresa? Aqui mesmo no centro? Era aqui mesmo no centro, era na Rua da Candelária, número 9, onde é o edifício da Associação Comercial. E daí então eu estava lá e, coincidentemente, estava sendo fundado e instituído o Sistema Financeiro de Habitação. Daí então a primeira carta patente de crédito imobiliário concedido pelo BNH foi para a Copeg. Então tinha uma empresa... nessa época que forma o BNH, não, né? Nessa época foi formado o BNH, deve ter sido 63, uma coisa qualquer assim, e em 61 ou 61, uma coisa assim, e nessa época ele começou a instituir as primeiras companhias de crédito imobiliário, que eram sociedades anônimas, e
Depois, então, tiveram as associações de poupança e empréstimo que foram constituídas. É necessário dizer, só para esclarecer, que a gente está aqui, o BNH era Banco Nacional da Habitação. É. Era um banco criado É. para fazer habitação para a Para população. resolver o Problema de habitação, que lá atrás, em 60, já tínhamos problemas habitacionais. Sim. Aí, então, que não resolveu até hoje, mas continua É. tendo. Mas Não, tinha um mas projeto. Tinha um projeto. Mas tinha um banco, tinha um projeto. e Tinha um projeto funcionou. de habitação e saneamento. E funcionou bastante significativo. Não houve a persistência e o problema é que, como tudo, a política acaba influindo. Houve um período em que o sistema financeiro de habitação foi quando ele viabilizou, porque vivíamos inflação violenta, não tão violenta quanto 80, mas já bastante significativa a inflação. Então se criou a correção monetária naquela época, que dava viabilidade ao dinheiro. Quer dizer, você paga o financiamento, você pagava o financiamento de valor equivalente ao que você tomou, e não os antigos financiamentos que a Caixa Econômica fazia, que você pegava, era premiado, porque passado 2, 3 anos a inflação tinha comido o saldo devedor e você estava devendo uma mixaria e então não dava sustentação e viabilidade ao sistema habitacional com a Caixa sem Aí você ficou lá Você Daí foi eu- no BNH, não? Não, Você fiquei nessa na empresa, Propag. Copeg. Copeg. Então eu estava lá, consequentemente eu entrei no negócio de construção e incorporação imobiliária, né, para analisar, financiar, dar viabilidade à construção. Fizemos dezenas, centenas de empreendimentos bastante Conduta interessantes. habitacional, tem um monte aí. Tem um monte que foi feito naquela época, bastante interessante. Só tem que daí então houve um determinado momento que começou uma grita contra a correção monetária. E no governo ainda do Delfim, lá houve uma discussão e a correção durante um exercício, um ano, iria ser em torno de 100%, mas fizeram uma jogada e tal e transformaram só em 50%. Daí, então, diluiu o ativo que tinha para continuar a máquina de financiar dessa maneira, então teve que isso se reduziu significativamente e tal. Mas a partir dessa época, quer dizer, eu me envolvi com construção civil. com a parte de incorporação imobiliária e tudo mais, e daí eu saí da Copeg e constituí uma empresa própria de consultoria. De consultoria na área de Porque incorporação imobiliária. Mas muito mais de planejamento e gestão financeira e técnica de construção. Porque nessa mesma época, como havia existia na época um seguro que garantia a realização dos empreendimentos, e, além de ser um seguro pessoal, por risco de vida, morte, essas coisas. Daí então, nessa época a gente se discutia muito, quer dizer, o risco de você emprestar e não ter o retorno. Então, se buscava ter seguro. Então, constituiu uma empresa de engenharia, suporte, porque cada região do Brasil tinha uma meia dúzia de reunião, não sei se 5 ou 6, não me engano, não tenho certeza agora, lembrando, mas que eram responsáveis pelo seguro em cada uma região. Fazia-se um concurso e uma seguradora ficava responsável. De todas as seguradoras no Brasil, eu fiz um contrato com cada uma delas para dar todo o suporte, fazer a análise de concessão de crédito, verificação das fichas de crédito cadastrais, para fazer... Seria para fazer uma viabilidade econômica para garantir, para verificar e dar um seguro. Então, quando porque você assegurava um determinado empreendimento. Garantia que aquilo ia ser concluído e que aquele valor de financiamento, mais os recursos próprios que a empresa demonstrava ter, eram capazes de viabilizar a realização daqueles empreendimentos. Alguns sinistros de crédito começaram a acontecer. Quer dizer, sinistro de crédito, quer dizer, alguns projetos que não foram concluídos. Não foram concluídos. E daí, então, nessa ocasião, se começou a discutir um tema bastante interessante, que porque não era só, esse problema não é só
com obra Obra de de construção civil de habitação. É um problema com qualquer obra. Tanto é que hoje, no Brasil, você tem um problema que você tem 14 mil obras iniciadas e não concluídas. Então, naquela época, começou a se discutir um seguro, que se chama um seguro especial, Performance Bond, a garantia de realização do empreendimento. Até o final. Então, esse seguro, ele é constituído pela uma análise financeira que você faz do risco, que você diz o seguinte, dependendo em cada época da realização do empreendimento, se houver uma falha, uma incapacitação do empreendedor de continuar a realização da obra, eu analisava, minha empresa de consultoria, que chamava-se Performance, na época, ela analisava exatamente isso, quer dizer, em cada época da obra, se interromper, qual é o prejuízo potencial que tem, porque você teria aqui um prazo para executar o construtor, tirar da obra, reavaliar, provavelmente o saldo que tinha para acabar o empreendimento não era suficiente para isso, porque poderia ter havido algum desvio, analisava todos esses aspectos. Me diga uma coisa, Henrique, só para você está na Copeg. Você se forma e vai para a Copeg. Trabalhar nessa área de empreendimentos imobiliários. Análise financeira. Aí você decide sair dali. Saiu porque era muito político. Aí criou a empresa Performance, porque verificou que tinha um nicho de mercado que você podia trabalhar, que era esse nicho de consultoria, porque você verificava que muitas das obras eram realizadas sem nenhum tipo de planejamento. Precisava planejamento. É isso? Exatamente. Se eu não for, sempre falando que não é. É planejamento. Isso. Aí você foi buscar... É que o Paulo Dias trabalha com engenharia de custo mais ou menos em cima dessa coisa de planejamento de obra. E aí eu não estou falando de obra de construção civil, mas estou falando de qualquer obra. É isso? Isso. Então... Aí você sai da Copeg, monta essa empresa e vai fazer consultoria. Vou dar consultoria a todas as seguradoras do Brasil, exceto aqui, operava em São Paulo, para garantia da realização das obras e da realização dos empreendimentos, retorno dos Aí tem um seguro nessa obra que garante... Quer dizer, quando eu pago, por exemplo, eu comprei um apartamento, eu estou pagando o seguro ali, que esse seguro... vai garantir que a obra vai até o final. Então, no caso que eu sou civil. Mas não era você o tomador do empréstimo não. Era o construtor. Porque quando ele pegava o financiamento, você analisava isso. Daí, então, normalmente é o seguinte, variava de 10% a 20% do valor do financiamento que você concedia para o empreendimento, ou era o risco, o tamanho do risco para substituir o construtor. Então, o seguro não era um seguro coberto como é convencionalmente seguro, é uma garantia. A gente chama de seguro de performance, mas é uma garantia de performance. Mas aí, Henrique... só para concluir, claro, pode cortar à vontade, que eu corto você me corta e nós vamos uma hora e meia. O importante é o seguinte, é que essa garantia real era dada pelo construtor. Então, o construtor tinha que ter patrimônio para garantir esses 10, 15%. Então, você executava ele com o recurso dele, digamos, o tomador, o cara que comprou um apartamento que estava sendo feito ali, não tinha o risco de não receber. Porque mas eu me lembro bem, nos anos 70, 80, Henrique, você, cara que é experiente, deve saber, 80, 90, quebrava muita empresa de construção civil, né? Quebrou muita empresa de construção civil e deixou muitas obras contratada no meio do caminho, né? Até hoje tem muito desses problemas, não tanto de quebrar as construtoras, a menos do problema recente que nós tivemos de Lava Jato, mas o problema de construtores é um pouco também que tinha uma grande característica nas empresas de construção, né? É uma empresa de um engenheiro. Mesmo as grandes, a Nacional de Areia, Costa Pereira Boca, tudo daquela época. Alguém que tiver mais de 60, 70 é que vai lembrar disso. Mas essas grandes empresas de construção eram do engenheiro. Então, a sucessão era muito difícil, porque era um empreendedor, um Maxud, que fez a Hidroservice, por exemplo, era um gênio ele. Ao passar a bola e a empresa ficar, não continuou muito. Tem muito acho que até porque tinha muita característica de empresa familiar. Muita empresa familiar. Muitas.
Brasília, as empresas principais construtoras que trabalharam em Brasília, a Internacional, a Depaoli, outras, acho que Depaoli sim, mas eram empresas familiares. Não havia sequência. Mas já acabava não dando sequência. Hoje em dia é diferente, É como mais se difícil. organiza. Hoje é um grupo. Hoje em dia tem fundos de investimento, envolve uma complexidade muito maior. Aí você criou o quê? Você criou uma empresa forte, a Performance. Performance. No Brasil. Daí então o que acontece é o seguinte, mas como o sistema financeiro de habitação foi se desgastando, eu comecei a descobrir, quer dizer, quais outras oportunidades que tinham. Daí então começamos a verificar isso. Nessa época aí, por exemplo, uma obra que foi icônica para a nossa empresa, foi quando... Daí então até houve uma dissidência no grupo da Performance, eu montei uma outra empresa e daí comecei a ampliar essa área de atuação. E daí então a gente pegou o gerenciamento que é uma história bastante curiosa, que do primeiro Clube Med aqui no Rio de Janeiro, o Clube Med Rio das Pedras. Então, nós negociamos, quando estava fechando o contrato, foi coincidentemente com o primeiro plano de regularização da inflação no Brasil, primeiro plano de congelamento de preços e tudo isso. Então, até o diretor técnico francês que nos contratou, chegou e disse, virou Suíça isso aqui, não tem problema mais nenhum de inflação, a gente não vai ter problema nenhum. Mas conhecendo o Brasil como a gente conhecia... Aquilo estava começando, não estava? Estava começando uma experiência. Nós sugerimos a dividir todo o projeto de realização do hotel lá do Clube Med em vários contratos, não um único contrato de uma construtora responsável por tudo. De ar-condicionado, instalações elétricas e hidráulicas, fundação, obras viárias, que tinha inclusive passagem de túnel por baixo da Rio Santos. Então, tinha captação de água, tratamento de água, esgoto, tudo isso, dividimos em 140 pequenos contratos. De tal maneira que a minha empresa... Era muito grande isso, hein? Daí, então, a nossa empresa gerenciava o conjunto. Em vez de ser uma construtora, éramos nós gerenciando a construtora, mais a empresa de Airmix, de ar-condicionado, e cada uma das então, vocês gerenciavam o planejamento de cada empresa, da obra de cada empresa dessa. De toda Eu queria te dizer uma coisa interessante. Você sabe, tem duas coisas interessantes que eu aprendi. A primeira é o seguinte, é o que o Tom Jobim dizia, que o Brasil não é feito para iniciantes. O Brasil não é feito para iniciantes. O Brasil é um país amadores, não prosperam. E eu aprendi uma ontem, ontem de hoje eu estava lendo, o Chico Anísio, numa dessas... Ele estava contando uma história, e aí que em determinado momento ele falou assim, não, que eu estava me lembrando de uma historinha do Luiz Fernando Veríssimo, que é assim, aquelas tirinhas, aí era assim, aí está o velho sol. Aí está a velha lua. Em determinado momento, a gente tem que contratar profissionais. Em determinado momento, tem que ser profissional. É isso? Quer dizer, aí, de repente, você profissionalizou essa questão. Uma coisa que tinha pouco no Brasil, existia muito empresas tipo a Hidroservice, na época era bastante boa, de engenharia, que fazia a gestão de projetos, mas de obras grandes e públicas. E no caso eu vi o seguinte, primeiro, obra pública eu não queria entrar porque é um problema político. Você tem que ter relacionamento para ter as obras, tem que ceder uma série de coisas éticas que não me atraía. Então, até hoje. Então eu resolvi tentar convencer o empreendedor privado, a nos contratar. Então ficamos bastante conhecidos nisso, e tem até algumas obras que para mim são muito gratificantes. Quer dizer, quando o grupo Orient Express, hoje em dia é Belmont, comprou o Copacabana Palace da família Genli, eles
iam fazer, como fizeram, uma grande reforma do hotel, e foram buscar a maior empresa de engenharia inglesa que tinha, que era a maior empresa de consultoria no mundo, e botou lá para gerenciar a reforma do Copacabana Palace. E na época contatou a gente, mas decidiu pela empresa inglesa. Que tinha mais. Afinal de contas, eles falam inglês. inglês. Eu fiquei muito chateado, até porque eu moro no Leblon e trabalhava na cidade, eu não tinha esse troço de home office, trabalhei todo dia indo para a cidade mesmo, né? Presencial E direto. passava por frente do Copacabana e muito chateado de ver aquilo lá. Passado quase um ano, o mesmo diretor me chama e diz, vem cá. Aí mostrou tudo que estava sendo feito, disse, o que você acha do que está sendo feito? Eu fiz uma crítica de uns 15, 20 itens, inclusive tinha um quarto modelo feito e tudo mais. Apontei lá uma dúzia, 15. Ele disse, eu encontrei 140 problemas aqui, 130, um número qualquer desses. Ele falou. Ele falou. E eu estou rescindindo com essa empresa inglesa, quero saber se vocês querem tomar conta. Mesmo que você tinha sido preterido e agora os caras... Que chamaram e nós assumimos e fizemos toda a reforma do Copacabana Palace, do anexo e tudo isso, e foi bastante interessante. E a partir daí a gente começou a ficar muito conhecido com o negócio de hotel. Tanto é que a Andrade Gutierrez ganhou a concorrência para fazer um hotel no Caribe, na ilha de Santa Lúcia, e disse, a gente entende de obra, mas não entende de hotel, desses detalhes. Porque o hotel tem uma arquitetura de interior, tem uma série de coisas luminotécnicas, coisas mais sofisticadas, que não é de uma construtora que nem uma Andrade Gutierrez, por exemplo. E daí, então, nos contratou para gerenciar, dar um apoio de gerenciamento. Posso fazer uma pergunta a você? Se for de alguma... Acho que você entende demais disso para poder falar. Se for de saia justa e tal, não é nada. O que aconteceu com o Hotel Glória? Que foi um projeto interessante. Você acha que teve um problema desse de planejamento? Se você não quiser... Não, se você... Eu, inclusive, trabalhei... Está lá, até hoje, eu passo lá... Ele foi transformado, quer dizer, foi comprar o grupo Mumardala, pegou e transformou junto com a consultora em empreendimento de residências. Eu acho que está bastante bem vendido e está lá a obra andando. Mas é uma pena porque era um hotel feito pelo mesmo arquiteto que desenhou o Copacabana Palace, o Gilles, francês, e tinha nessa época... É curioso que hoje mesmo no jornal tem uma história sobre o Ike Batista, que chegou a ser considerado um dos 5, 7, 10 homens mais ricos do mundo e tudo mais, pelo potencial das coisas que ele fazia, ele está dando consultoria. Mas naquela época ele era o dono do Hotel Glória. E daí então ele pegou e comprou a Marina da Glória e nos contratou para fazer um projeto de compatibilização do hotel com a Marina, transformando a Marina da Glória num grande centro de convenções. Ele dizia, com toda razão, que aquele centro de convenção, para você atrair paulista para fazer uma reunião, era melhor do que qualquer centro de convenções na cidade de São Paulo. Porque o trânsito de São Paulo é inviável e você, digamos, em 40 minutos pegava um avião em Congonhas, chegava em Santos Dumont, que estava em frente à Marina da Glória, onde teria... E nasceu no local? No local, isso é impecável. Mas essas coisas, infelizmente, no Brasil... O sujeito sonha, fizemos todo o estudo de pré-viabilidade, fizemos um projeto bastante sofisticado com empresas internacionais com experiência em montar centros de convenções no mundo inteiro, mas chegou um determinado momento, começou a ter os problemas do Ike e não evoluiu isso. Agora, Henrique, como é que nasce a ideia de um projeto de um hotel? Estou no local X, vamos falar Zona Norte, Zona Sul, Zona Oeste. Como é que eu transformo aquilo e falo, aqui dá para ser um hotel? O hotel tem algumas alternativas. Muitas vezes nasce da ambição de uma pessoa que acha que o hotel é uma coisa... Um bom negócio financeiro. Então ele tem um terreno que quer construir aquele hotel porque... Tem uma atração pelo negócio de hotel. Mas, digamos, o hotel entendido como coisa, digamos, como empreendimento mesmo, de fato, de empresário,
ele começa através de atração. Quer dizer, por exemplo, a cidade do Rio de Janeiro é uma cidade que tem um potencial enorme. Então, por exemplo, na época das Olimpíadas, se verificou o seguinte: tinha todo um histórico de crescimento e tal. Então, uma série de cadeias hoteleiras ficaram interessadas em botar hotéis. Então, você estuda isso. Só que, infelizmente, no Rio de Janeiro, o problema de segurança não consegue tirar todo o potencial turístico que a cidade do Rio de Janeiro. A cidade do Rio de Janeiro era para ter 15 milhões, 20, 3, 4, 5 vezes mais de visitantes internacionais do que tem hoje, né? E de um nível melhor, porque é uma cidade que encanta todo mundo no mundo inteiro. Quem viaja em qualquer lugar do mundo sabe lá, quando você fala que é do Rio de Janeiro, eles são encantados, sonho de conhecer quem não veio e tudo mais. Então, normalmente, esse é um grande problema. É que um hotel, ele realmente precisa ser feito muito tecnicamente, é muito complexo, é muito significativo o investimento. E o problema é o seguinte, que o problema do hotel não é só o capex, não é só o necessário para fazer o investimento do hotel. O hotel tem que estar permanentemente em operação, sendo renovado e sendo reequipado. Então, você precisa, o estudo detalhado. Aqui no Brasil, a gente fez diversos hotéis. O hotel, por exemplo, o Hyatt da Barra, nós que gerenciamos a construção do Hotel Hyatt, que chegou a se pensar fazer várias vezes, até na década de 90, mas tinha problemas do recursos no Brasil. Então, é muito difícil, tinha muito pouco recurso para investir, porque o hoteleiro, se todo mundo diz, é um hotel Hilton, é um hotel, aliás, diga-se de passagem, o Hotel Hilton da Barra do Carvalho Rocha, que fez lá, investiu nele, fomos nós que gerenciamos, e o problema é o seguinte, é que o investimento de hotelaria, ele não é um troço fantástico, então ele tem que ser muito bem operado, então você tem que estudar bem a viabilidade da execução, você tem que construir dentro do orçamento, que é um grande problema. Quer dizer, um problema de obra, que quando você perde o preço da obra, digamos, num apartamento, você esquece, gastei mais. Comprei um apartamento, gastei mais X, realiza o prejuízo e pronto. Acabou. No hotel, que é um empreendimento, quer dizer, para ser viável, para garantir para uma empresa, o custo que aumenta não aumenta proporcionalmente a receita. A receita é a receita que o mercado paga. Então, se você gasta mais, o retorno não acontece. Tem que ter um controle de custo muito grande. Muito grande. E você sabe, Porque na minha visão, assim, hoje eu ando em vários locais, né? Do mundo, não, do Brasil, Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro. Aí eu chego lá no Nova América, tem um Hotel Ibis ali. Aí você fala, caramba. Eu soube que só ainda cheio. Não, tá só não, sempre cheio. Agora, como é que eu escolho um ponto, faço, o resto é gerenciar, é trabalhar. Mas a escolha do ponto, para mim, é uma coisa crucial. E tem que ser feito um bom estudo de mercado, exatamente por causa disso. E quem faz esse estudo hoje? Existem empresas especializadas especificamente na viabilidade da implantação de um hotel. Sim. Eu, particularmente, fiz já vários estudos para isso, não como ambição de ser uma empresa para isso, é muito mais para gerenciar a construção, a realização posterior a isso. Mas tem empresas, que nem uma JLL, por exemplo, que é internacional, no Brasil, que tem um especialista exatamente na realização. Você sabe que tem um problema no hotel? Eu tive outro dia num seminário do Globo, de vez em quando eu vou, que é ali na Marquês de Pombal, tem uns seminários ali de alguma... E tinha um seminário sobre grandes eventos, e aí tinha um lado turístico do Rio de Janeiro, para poder... Essa questão da segurança foi extremamente tocada. Até eu fiz uma intervenção intempestiva lá, porque naquele dia o governador do Pará estava dizendo que o Rio é exportador e importador de bandido. O governador do Pará, o Helder Barbalho, isso me causou um certo trauma, que um cara no Pará consegue identificar isso no Rio de Janeiro do ponto de vista da segurança pública. Mas isso não é o nosso caso para discutir aqui, eu se Henrique quiser comentar sobre esse assunto, pode, mas de alguma maneira o que eles tocavam mais é esse tipo, que o hotel ele é muito detalhista.
Por exemplo, a questão de pessoal. A questão de pessoal é um problema do hotel. O hotel precisa de um treinamento muito grande para aquele pessoal que trabalha no hotel. É interessante isso. Então, eles reclamavam da falta de pessoal capacitado para trabalhar no hotel. Esse é um... Eu acho que isso é em vários locais, né? É, Mão de obra hoje piorou de uma tal maneira que... apesar de que existe, digamos, hoje em dia, quer dizer, acho que há um treinamento e essas grandes empresas, a maior empresa hoteleira operando no Brasil é o Grupo Accor, com em número de quartos e tudo mais. Hoje em dia eles têm como preparar e treinar pessoal para ter pessoal para não é esse o problema maior, né? O problema maior são as instabilidades, quer dizer, essas coisas. Quer dizer, o Rio tem picos e baixos muito grandes, né? Mas, de qualquer maneira, basicamente o problema do Rio de Janeiro eu vejo só exclusivamente um problema de segurança. Segurança, né? Mas eu queria conversar com você. Como é que o Henrique, com essa experiência toda que você tem, descobriu que agora eu vou fazer uma associação das empresas? Como é que é isso aí? Como é que você chega a essa realidade? Não, o problema é o seguinte, como eu disse, o problema é que você, digamos, vai crescendo, né? As coisas vão crescendo. Quer dizer, daí então eu tinha uma empresa que começou a gerenciar hotéis. Daí então a gente disse, pô, hotel não tem tantos hotéis, não tinham tantos, até hoje em dia tem muito mais em construção no Brasil. Mas, digamos, daí então a gente entrou para começar a gerenciar shopping centers. Então, o maior shopping da América Latina, Dom Pedro, nós gerenciamos a construção e vários outros shoppings, 25, 27 shoppings pelo Brasil todo, nós fizemos e gerenciamos isso. Você vai crescendo. E daí, então, você tem determinado E momento... uma coisa, você vai crescendo e dando emprego pra caramba, né? Eu tô vendo exatamente. que Só para você ter uma ideia, para ter uma ideia... chegou um determinado momento, uma empresa de consultoria, que a nossa empresa tinha 600 funcionários trabalhando. 600 funcionários. Eu gerenciei ontem, há 2 dias atrás, terça-feira, eu estive num evento no Instituto de Engenharia em São Paulo, me convidaram para fazer uma palestra. Era sobre óleo e gás. Eu não sou um especialista em óleo e gás. Mas, daí então, o que eu fiz? Aliás, fazendo um parênteses, eu vou depois explicar um pouco esse troço, do que eu foquei, que eu gostaria de deixar registrado aqui. É o seguinte, primeiro é o seguinte, quer dizer, como a gente foi crescendo, aí, então tem o seguinte, para você permanecer e ser grande no Brasil tem duas coisas. Primeiro, na década de 80, 90, eu vi que o Rio vinha para um momento que não vou entrar em discussões políticas aqui, mas que estava esquisito. Eu fui para São Paulo e montamos a empresa em São Paulo. Qual o nome? Performance? Só pra... Não, depois ela foi a Engineering. Engineering. Então, quando a gente começou a... você que montou a engenharia? Então... É que gerencia lá o Rio Centro? Gerenciamos o Rio Centro, a reforma do Rio Centro, quando o grupo francês assumiu aquilo. Legal. E... Eu fiz uma perícia lá na época, até de uma questão de elevadores, que teve um problema lá, e aí eu fiz a perícia do elevador, né, que tinha algum problema de contrato, e aí eu percebi lá que era a empresa francesa que estava de frente. Não sei se continua. Bom, você estava falando de São Paulo, que você foi fazer de óleo e gás. Daí, consequentemente, você, digamos, se você quer crescer em engenharia no Brasil, você necessariamente tem que ter capacidade ou conseguir trabalhar para uma Petrobras, para uma Vale, que são as grandes empresas. Então, a gente começou a trabalhar para a Petrobras, fizemos toda a reforma primeiro para a BR Distribuidora, para os postos de gasolina, cerca de 1.500 postos no Brasil, criamos o padrão Petrobras de posto, em todo o detalhamento de como implantar um posto de serviço. Daí, então, estávamos mais próximos da Petrobras, começamos a gerenciar plataformas de petróleo.
gerenciamos a construção de 3 plataformas de petróleo de prospecção de 150 barris dia. Eu cada acho uma delas. interessante. Você estava lá na É, nossa conversa, conversa. nós estávamos falando sobre conjunto habitacional. É, já estamos a gente já estamos em plataforma de. Não, interessante, pode continuar, desculpa Estava te falando cortar. da engenharia mecânica, ele entra para uma outra Não, ele linha. vem na linha, e já estamos gerenciando, já tá na ele voltou plataforma. para É, Mas diga, aí você vai fazer plataforma. vamos gerenciar a plataforma para a Petrobras, dar suporte para 2 e uma terceira foi nós mesmos que gerenciamos. E daí então você vai diversificando esse tipo de coisa. Quer dizer, e sempre trabalhando com a implantação de prédios comerciais. Aí o pessoal lá importantes. Aí você foi a São Paulo falar sobre o óleo e É, gás. da óleo e gás. Daí, então eu tive lá, e como não, apesar de ter trabalhado com a Petrobras nessas coisas, mas a técnica de óleo e gás não é a nossa especialidade. E nem pretendemos isso. Nós éramos uma empresa, sempre trabalhei com uma empresa de gerenciamento da atividade, que isso que me encanta é ajudar um empresário que está realizando um empreendimento a tornar viável e que ele não perca, não tenha atraso de obra e tudo mais. E daí então eu fui para São Paulo, então eu escolhi explicar a engenharia como suporte fundamental para o desenvolvimento. Então, Aí do país, nós já estamos do país ou do mundo. É. Nós estamos vivendo um momento em que os 2 grandes desafios que nós temos são os desafios de descarbonização, mudança climática, sustentabilidade social e transição energética. e energética e a parte de transformação digital, inteligência artificial e tudo mais. E tudo isso só tem uma solução depende da engenharia. Eu não sou tão pretensioso como uma palestra que há uma semana atrás com um amigo meu, também colega desde colégio, o Zé Luiz Alqueires, que foi presidente da Eletrobras. Conheço de vista. É uma figura fantástica. Foi presidente da Light, não foi? Foi presidente da Eletrobras, conselheiro do SEBRE, de Relações Internacionais, o Centro de Estudos disso daí, é um think tank fantástico. Bom, mas ele chama o seguinte, a engenharia é a grande arte. E, de fato... ele chama a engenharia a grande arte. E fez uma palestra exatamente sobre isso, porque ele tem vários livros escritos sobre esse tema. Eu não cheguei a tanta pretensão, mas tentar mostrar o seguinte, é que a engenharia é fundamental. Tudo que você faz, aqui nós estamos discutindo, então estou falando num microfone que tem um sistema, depende de eletricidade, depende de uma série de coisas, tudo depende da engenharia. Então, estamos num prédio que teve um problema, que, aliás, é o primeiro prédio de estrutura metálica construído no Brasil. Então, tem coisas que acontecem que dependem da engenharia. Então, a engenharia tem que ser prestigiada. E o que acontece é o seguinte, até 2015, mais ou menos, o número de pessoas se graduando em engenharia ou pós-graduando em engenharia no Brasil estava em crescente. A partir daí começou a decrescer. Hoje... Aí uma boa conversa para nós. Diga. Hoje você tem, digamos, no que a gente chama não exclusivamente engenharia, mas em STEAM, que significa ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Nessas áreas, no Brasil você tem em torno de 15%, 16% de formandos se formando nessas áreas. Na China, 41% está se formando nessas áreas. Então, a revolução incrível que a China está fazendo é baseada na capacidade de gerar profissionais da área de ciência, tecnologia e engenharia que efetivamente farão... Isso aí, Gênero, número e grau. Isso vai prejudicar o Brasil lá na frente de um grau absurdo. Que você viu, dependente. Outro dia teve um gráfico apresentado em que os estudantes de engenharia eram, acho que é 2015, era 1 milhão, hoje... Tá 400, 500 mil, uma coisa assim. A dificuldade disso é muito grande. China,
Se a gente entra... Índia, Coreia, a Índia com todos os problemas, igual o Brasil tem de distribuição de renda também, de miséria, aí China, a Índia, e a China com todos os problemas que a China tem, com dificuldade de agricultura, com problema de falta de terreno, China, Índia, Coreia do Sul, os próprios Estados Unidos formam muito mais do que a gente, muito mais do que a gente. E, consequentemente, a gente é capaz. Porque, inclusive, tem o seguinte, quer dizer, até recentemente teve uma legislação nova de contratação de serviço que já obriga a ser técnica e preço. Mas até pouco tempo, e muita gente ainda tenta fazer concorrência de obras e serviços de engenharia por preço, licitação. Isso foi uma discussão intensa. Leilão. Como é que pode isso? Leilão, Isso é uma estupidez. E tem porque Isso eu acho que é um crime isso, fazer. Porque você contrata um serviço que vale 100, se um cara se propõe a fazer por 60, ele não vai te entregar aquilo que estava previsto em Isso é 100. uma discussão que nem só nos trabalhos altamente técnicos. Trabalhos, a gente tem problema disso, hora de fazer auto-vistoria predial nos prédios. Tem um cara que falava, aí o cara escolhe pelo preço e escolhe a qualidade pior. Um cobra 10, outro cobra 1.000. Aí o cara vai pelo 1.000 e não vai atender. É isso que tem que acabar. Isso e tem bem o seguinte, a engenharia de conhecimento custa pouco. Quer dizer, a obra, o cimento, tudo isso, o aço e tal, tem um custo alto. Mas a engenharia, o projeto e tudo isso custa 5, 6% do investimento. Mas se você pegar do valor econômico, ou seja, depois a vida útil toda que aquele bem tem, isso representa 3, 4% do que é. Você fazer uma economia nisso, você está perdendo uma barbaridade. Você sabe que teve aqui, eu recomendo que você veja um podcast nosso do cara de Ponte, Carlos Henrique, né? Carlos Henrique. E ele fala um pouco disso. Porque a obra de que caiu uma ponte, eu falei assim, mas Carlos Henrique, caiu uma ponte. Porra, ninguém viu que a ponte... Claro, qualquer obra precisa de manutenção, qualquer obra precisa de uma avaliação. Aí ele fala que no Brasil, essa engenharia da manutenção preventiva... Não, essa cultura da manutenção não existe. Não existe. É uma cultura difícil de ser feita. E que vocês acho que não abarcam isso, aí né? o que eu estava falando, ele deu uma aula aqui sobre a manutenção da Ponte Niterói. E ele chegou aqui e disse pra gente o seguinte, olha, se a Ponte Rio Niterói estivesse na mão do Estado hoje, tinha caído. É bem possível. Ele falou, não, ele é um dos especialistas... projetista da ponte, o segundo, ou terceiro, ou quarto, o maior... Foi o escritório do Noronha. Aí ele falou pra gente, ó, tá lá. Ele trabalhou com o Noronha. Ele falou, olha, se hoje... Porque eu falei, mas quantos engenheiros tem na ponte? Ele falou, tem vários engenheiros. Agora, ele continua consultor da ponte. Ele falou, agora tem uma engenharia lá fazendo algum trabalho na ponte para manter aquela estrutura, a que nós chamamos de obra de arte, manter aquela obra de arte sempre à disposição. É complicado. E eu acho que você... Mas tem esse papel também, vocês, gerenciar também a manutenção? Também, em alguns casos, sim. Para a própria Petrobras, por exemplo, o gasoduto, o oleoduto Rio-São Paulo, tinha um serviço de manutenção. Nós fazíamos a gestão do serviço de manutenção para garantir que aquilo que os relatórios de manutenção e tudo isso estavam sendo feitos, estavam sendo corretos. Nós fizemos isso durante bastante tempo. Então, porque o grande problema é o seguinte, inclusive uma coisa que não se valoriza hoje em dia é o seguinte, a formação de gente competente, de engenheiros com grande experiência, o que acontece? Hoje em dia mesmo, a própria Petrobras acaba contratando sondas e tudo isso em Singapura. Você produz aquilo tudo, toda a engenharia lá fora. Se você produzir aqui, ou tiver pelo menos uma atuação de engenharia pesada no Brasil, você forma uma elite. Você pega o seguinte, as maiores empresas hoje em dia do mundo, as Big Techs e tudo isso, vai ver quem é o CEO. Todos eles são formados em engenharia. Porque dá uma capacitação. O país, se quiser não ser dependente, ter competência e capacidade de desenvolver, só tem um jeito, é ter uma equipe de gente na área de cima e engenharia, basicamente, forte.
Tem essa Bem- nossa bem discussão remunerado. de E várias pra ter- vertentes. Eu e pra gosto ter, dessa precisa discussão. ser bem Você remunerado. sabe que essa discussão é interessante, porque na área de engenharia você tem uma evasão muito grande da escola de engenharia de 60%. Mas no Ceará é diferente, não sei se isso. Para Ceará é diferente. É tão diferente, parece que o ITA, Abriu o uma ITA filial lá, abriu- uma- a filial do ITA, se a gente pode falar, Deus me livre, né? O pessoal do ITA vai ficar. Não serve Abriu isso. lá porque valeu uma- para poder aproveitar as mentes intelectuais que tem no Ceará para poder produzir, porque eles estão com falta de profissional lá em São Paulo, lá, mas Aliás, é uma coisa curiosa, não sei porquê, um percentual significativo. Eles abriram, o ITA abriu um branch, um ramo lá no Ceará, porque o percentual de cearenses aprovados no ITA, que provavelmente é o É muito alto. vestibular mais difícil no Brasil, vinham do Ceará. aí eles aproveitaram Não. lá. Daí Você sabe viram que tinha uma oportunidade. Porque analfabetismo a do Ceará, formação na matemática lá É. é muito melhor do que o o aí do analfabetismo Brasil. do Ceará é 8,765, sei lá, acho que é zero. Não sei. Baixíssimo. Eu não sei quanto é, mas é também não baixíssimo. conheço, não. Baixíssimo. Agora, por que não consegue reproduzir isso no Brasil, o Henrique? Você, que é uma pessoa experiente. Reproduziu Falta de política. Essa política pública do Ceará não consegue. De Não, educação. e certas coisas que tem que entender. Basicamente o seguinte: no meio do século passado, em torno de 1960, 70 e tudo mais, se discutiu muito nos Estados Unidos a corrupção em obras públicas, Então, o que aconteceu? Na época, um senador chamado Brooks criou uma lei chamada Lei Brooks Law, que proíbe a contratação de qualquer serviço de engenharia ou arquitetura por preço. Só pode ser por qualidade. Você tem primeiro é o seguinte, você se cadastra e tem lá quais são as empresas que estão experientes. Quando se vai fazer uma concorrência de uma ponte Rio-Niterói, ponte ou não tão ambiciosa, uma ponte, uma hidrelétrica, ou que seja, digamos, com investimento público e tudo mais, você seleciona meia dúzia de empresas, porque essas empresas têm, pelo cadastro, uma experiência, uma expertise comprovada de que ser capaz. Entre essas aí, faz uma concorrência técnica. Eu vou fazer este projeto, supostamente, como eu estou dizendo, uma ponte, desta ponte. Como é que você entende que sejam os problemas técnicos para essa ponte? Cada um faz seus pareceres e o preço já está predeterminado, que o departamento que é responsável por aquela obra já orçou quanto é que deve Ele não ser precisa aquela saber obra. quem vai fazer mais barato. Ninguém vai discutir barato. Então, ele sabe que o preço justo e correto para aquela obra é tanto. Então, você pega 5, 6 empresas e diz, como é que você encara? Então, a melhor, e é proibido, por lei, de discutir preço. Mas foi por isso que você criou a associação, para fazer essa discussão Não, ampla? Essa discussão ampla de tentar, de alguma maneira, interferir nesse processo deletério que tem para a engenharia e para as obras de uma maneira geral, Exatamente. mais pública, de achar que a melhor solução é a obra mais barata, não? A obra baratinha? Eu não digamos, fundei a BCE. Mas quando comecei a trabalhar mais, senti o seguinte, o convívio, eu aprendi uma coisa até com o pessoal da Andrade Gutierrez, que dizia o seguinte, a experiência mais barata é a dos outros. Então, que tem toda Verdade. razão. Então, eu acho o seguinte, você conviver num grupo de empresas de engenharia que fazem serviço de engenharia, eu conviver com a tua experiência, com a experiência dele, tal, entre lá discutindo, eu tentei entrar em tal obra, em tal concorrência, tive esse problema, disse, eu também tive, mas então o preço não é viável, tá? Ou a forma de contratação está errada, vamos melhorar. Então, eu acho que isso é extremamente importante para o país, somar esforços para melhorar o ambiente da engenharia no Brasil. Então, eu me aproximei da BCE há uns 15 anos atrás, coisa assim, e comecei a atuar junto à BCE, porque eu acredito nesse aspecto que juntos as empresas de consultoria podem reforçar o ambiente para a engenharia no país, e isso é
extremamente, não é necessário, é absolutamente fundamental para o país ter capacidade, é uma engenharia bem estruturada. Então eu fui e recentemente me pediram para assumir. Não, mas aí, pô, assim, mas é muito interessante. Eu acho que a visão. Eu desligar. Não tem problema não. Essa aqui é papo tranquilo. Papo de engenheiro. É muito interessante essa associação, né? Que eu acho que é o que vai ajudar até ela a alavancar outros trabalhos. Agora, como é que eu faço para eu me associar a vocês? ABC é... Tem que ser pessoa jurídica, pessoa Não, física? basicamente são pessoas jurídicas, mas o sócio individual existe também. Na Também. BCE pode ser associado, custa muito pouco Barato. para ser associado, para uma empresa é um pouco A mais. BCE tem local fixo, não? Tem Tem estrutura no- física? No Atualmente prédio lá do estamos- Clube de Engenharia. Ah, no prédio do Clube de Engenharia. Aluga. 13º andar. Essa terceira. Então, e eu Mas acho... quem entra para ser associado, o que ele recebe? Qual é o... Recebe primeiro é um local em que ele pode colocar os problemas. Então ele, digamos, eu tenho uma empresa Sim. especializada em obras geológicas e qualquer coisa assim, de contenção de encostas. Estou com os uma coisa problemas qualquer. aqui. Eu tento ser contratado, mas vejo que é o seguinte, a licitação é por leilão. Pô, eu não consigo fazer a obra por isso, pô. Temos que mudar esse ambiente para minha empresa conseguir existir. O sozinho, você não consegue mudar o país. Entendi. Agora, numa associação dessa, a gente tem junto, tem apoios políticos, a gente vai a Brasília. É, porque você vai a Brasília, vai Ministério de Tecnologia, Ministério da Infraestrutura, Economia. Outra, uma empresa de consultoria porte médio, né? Quero aprender a precificar. A gente consegue... Inclusive, hoje em dia, eu estou exatamente desenvolvendo mais dentro a BCE, que é a Associação Brasileira de Consultores de Engenharia. Ela é filiada à Federação Pan-Americana, e também eu acho que é interessante conviver com pares mais parecidos com nós aqui na América Latina. Represento o Brasil na Federação Pan-Americana. Até o ano passado, eu fui presidente da Federação Pan-Americana. E a ABCE também é filiada à Federação Internacional de Consultores de Engenharia, a FIDIC, que é uma empresa, que é uma associação de 110 anos que existe para defender exatamente isso. Então, por exemplo, nós dentro da BCE nós tentamos divulgar o seguinte, que no Brasil tem mania o seguinte, Petrobras, BNDES mesmo não é dizer qualquer empresinha, não, as mesmo grandes empresas têm mania o seguinte, tem uma nova obra, um novo contrato, chama o escritório de arquitetura e vai de engenharia, o escritório de advocacia e monta um contrato para mim. Pô, e a FIDIC tem um departamento que cria contratos internacionais com experiência no mundo inteiro, de tal maneira que o contrato defenda o interesse do consultor de engenharia, do construtor, do investidor, do financiador, de forma com uma experiência internacional. Quer dizer, as grandes obras feitas no mundo inteiro utilizaram esse documento, tanto é que o Banco Mundial é parâmetro dele. Recomendo. Então, na BCE, nós mantemos isso, então o associado tem acesso a essas informações. Aí nós fomos, a FIDIC, os contratos normalmente estão em inglês, antigamente era francês quando ela foi constituída, mas hoje em dia é inglês, e nós convencemos o Banco Mundial, a BCE convenceu o Banco Mundial a traduzir para o português. Então esses contratos... Tem muitos contratos que tem já em como português. contratar consultoria, um contrato específico para contratar Interessante. consultoria. Então, nós traduzimos para o Facilitou português, registramos isso aí e está disponível esses contratos. Então, a FIDIC faz... E a BCE, então, o que ela cria? Nós estamos criando seminários, por exemplo. Então, o que eu ofereço? Por exemplo, o problema das novas tecnologias, a transformação digital que o mundo está passando, você tem hoje em dia, para fazer um projeto, você faz BIM, você faz 3D, você faz o Twin Digital, que é o projeto gêmeo do projeto, você tem ele digital e tem ele real, né? Você tem essas coisas todas, nós criamos seminários permanentes, né? E convidamos os associados a assistir, a maioria deles gratuitos, com
E como nós representamos, eu tenho uma boa circulação na FEPAC, na FIDIC, nós temos consultores do mundo inteiro, chinês, francês, inglês, do mundo inteiro, Que pensar. que trabalha, que vem e faz um depoimento. Como é que eu faço um projeto BIM? Como é que eu estou tendo um problema de fazer um projeto, não sei se vocês são da área, Building Intelligence Sim, Model. sim. Então, então tem pessoas, empresas, uma empresa espanhola, que curiosamente a Espanha é o país que mais exporta serviços de engenharia no mundo. Ah, é? Sabia, Não é americano, não é francês, não é inglês. E não é uma engenharia de ponta, assim, É que há 20, 30 anos atrás, quer dizer, com a União Europeia, investimentos, a infraestrutura era deficiente da Espanha, houve muito recurso investido lá, então criou um ambiente, e por Favorável. natureza, porque tem muitos países no mundo de língua espanhola, eles começaram... Deixa eu te fazer uma pergunta que eu acho que é interessante, nosso horário, eu não sei como é que tá, mas por favor, assim, a gente chegou a tocar, você chegou a falar sobre essa questão da formação do profissional. Nós chegamos a mexer nisso, falar aqui. A BCE, ela tem uma aproximação com a universidade para explicar um pouco qual o tipo de profissional. Eu sempre fui preocupado com isso. Pelo menos na construção civil, já tentei várias vezes trazer aqui no nosso podcast gente da construção civil. Gente de construção civil. Eu queria trazer alguém do Sinduscom, alguém da ADEM, mas não consegui, paciência. Um dia eu vou. Para poder explicar a necessidade que se tem de profissionais que estejam capacitados para gerenciar uma obra, para poder assumir uma obra. Como é que você tem essa aproximação com a universidade? Você tem alguma coisa a fazer nisso? Eu estou começando a fazer isso. Assinamos recentemente com o COP da UFRJ, aqui do Rio de Janeiro, um acordo para a gente começar um trabalho nesse sentido. Porque hoje em dia nós já temos isso, por exemplo, isso que eu estou dizendo desses contratos, quer dizer, como é que tratar com esses contratos que são de qualidade internacional. Mês passado, a BCE fez um treinamento de 26 profissionais que foram certificados, um certificado da BCE, da FIDIC e tal, de que são especialistas em adotar contratos de padrão internacional com qualidade de atuação da engenharia. Porque eu vejo muita necessidade do cara sair da universidade, por exemplo, e a Cada vez universidade... mais. Cada vez mais. Orientar ele, por exemplo, campeão, você vai ter que falar uma língua lá fora, vai aprender, porque hoje você precisa transitar numa área de BIM que talvez venha para a área, entendeu, mais complexa, você precisa ter uma mas grande... você já sai cru, você não sai especialista em AutoCAD. Não, mas eu acho que você orientar SketchUp, pode. não sai nada. Pode? Mas orientar? Então, orientar sim, Pra mas ele procura. as universidades precisam abraçar o que o Brasil está precisando. Eu acho que eu tô falando, é um mas pouco ele tá- demorado nesse sentido político de avançar numa formação melhor para esse aluno, na minha visão. E outra, a multa há pouco tempo estava dando um curso de BIM de graça. Não, eu não estou Pra falando quem de... é Eu estou formado. falando que, por exemplo, quando na hora do hotel, você precisa ter profissionais, não adianta. Você precisa ter profissionais treinados nessa coisa. Fazer igreja é uma outra coisa. Se for fazer ponte, entendeu? Você precisa de gente. Ponte tem na universidade, os caras aprendem. Tem lá cadeira de ponte. Eu não sou mecânico, mas da ponte tem cadeira de ponte. Né? A gente tem de refrigeração, ar-condicionado e tal. Mas, na verdade, isso que você reclama é do empreendedorismo, de o cara sair empreendedor no sentido de saber qual é o profissional que lá fora está precisando. Eu acho que isso é uma tarefa da BCE. A gente procura dar apoio na melhoria do ambiente para a consultoria de engenharia no Brasil, que obviamente chega uma empresa sozinha, bater lá em Brasília e dizer, ó, a lei está ruim, a forma de contratar está ruim, não vai ter repercussão. Então, mas com uma classe junta pode. E segundo, a gente traz exatamente isso, o conhecimento, como é que o estado da arte de engenharia está sendo feito na Europa, nos Estados Unidos, na China. Traz essa na informação. Ásia, traz essa informação,
distribui para melhorar o ambiente da consultoria no Brasil. Você sabe de uma coisa, Barata? Sobre ontem de ontem, nós temos 32 engenheiros no Congresso Nacional. Você 32. 32 engenheiros no Congresso Nacional. muito baixo ainda. Não, é baixa a nossa representatividade. Mas também a gente tem muita gente da agronomia. Não é que é agronomia, porque o pessoal do agronegócio e da agronomia são muito mais organizados, nesse sentido. O pessoal da construção civil são organizados aqui no Rio, não sei se são organizados no sistema de discussão nacional sobre isso. Quer dizer, você não tem gente dentro do Congresso Nacional que Defendendo discute a questão da engenharia. Não sei se Henrique entende assim. Hoje em dia mesmo nós estamos trabalhando junto ao Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação e junto ao Ministério de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços para, digamos, manter um permanente discussão dos problemas para levar, quer dizer, o problema é a realidade, né? Porque eu também tenho que entender que lá o Ministério, o pessoal em Brasília, nem sempre está a par dos problemas todos, da necessidade. Então, a gente está criando espaço, abrimos um diálogo com esses dois ministérios, que são mais ligados a nós, né, para justamente poder levar os problemas e contar com o apoio do governo para a gente poder Perfeito. avançar. Passa rápido, Henrique. Assim, Uma hora e dez, bacana, legal. Batemos um papo aqui. Muito bom. Eu acho que cada vez mais a gente precisa estreitar isso. E a gente vai divulgar mais, né? A BCE. Eu acho que é uma das. Eu fiquei satisfeito com a presença do Henrique. Eu vou agradecer ao Luiz Pupi pela sua. O Luiz, provavelmente, quando faz uma uma referência a alguma pessoa, normalmente é boa. Não tem fora. Não tem o Luiz. O Luiz é nosso papo aqui. Mas eu achei, porque eu acho que essa discussão tem que ser feita na área de construção civil, de planejamento. Eu acho que isso a gente precisa levar isso para o CREA, levar lá para o clube. Contar com todo mundo. Contar com todo mundo, porque isso é muito além do que a gente o Barata tem uma pergunta final e você gostaria que você fizesse. Sabe por quê, Henrique? Eu acho que você é uma das pessoas predestinadas a dar esse conselho. Por que alguém tem que entrar na engenharia para ser engenheiro, Henrique? O que seria a grande modificação? A motivação do cara. Eu acho que é exatamente, quer dizer, é muito objetiva a atividade de engenharia, né, o de engenheiro. Eu acho que essa capacidade de construir e organizar soluções, que o engenheiro é educado para isso, né? Quer dizer, não é educado só para fazer cálculos e tudo mais. Ele é O treinado. tempo todo a gente tem, as coisas têm que ser planejadas, organizadas, dentro dos limites do custo que você tem, dentro dos limites da competência, capacitação que tem técnica e de treinamento. Então, eu acho que quando você vê, por exemplo, hoje em dia, ou a própria, nós citamos aqui a Ponte Rio-Niterói, uma obra que é fascinante, né? Quando você vê o problema, digamos, de rasgar ferrovias, hoje o jornal fala de ter um eixo norte-sul, leste-oeste de ferrovias importantes no país, você, digamos, ser motivado a participar dessa realização que muda a cara do Brasil. Quando eu entrei em Itaipu, eu fiquei extasiado, cara. Quando os caras me levaram em Itaipu, eu fiquei extasiado. Falei, como é que o cara calcula isso? Tem computador, agora o cara calcula isso na mão, como é que seria? Esses caras eram bom demais, esse pessoal, né? Henrique, agradeço a presença, foi ótimo. Vamos divulgar mais. E vamos caminhar, vamos trazer mais união nessa caminhada que é tão difícil. Falar com o Miguel, com chamada o engenharia. pessoal do clube, o Bogossian e tal, para trazer, chamar o sustentar, a Isabel. Sustentar essa tese da BCE, dessa questão do valor da obra por competência e não por... Tem uma coisa, a engenharia que não se paga não se recebe. Então, não adianta dizer que eu vou fazer uma coisa barata se ela não custa
pouco dinheiro. Você vai receber pouca engenharia, É. e pouca engenharia vai dar um prejuízo enorme. E não vai entregar nada. Perfeito. Tá bom? Obrigado, Henrique. Obrigado, Henrique. Um abraço, prazer, hein?